Faísca Torpedo aqui mais uma vez com vocês. Estamos aqui com um bate-papo com o Faísca Torpedo. Hoje um capoeirista dentro da área dele, um cara pedagogo super inteligente, meu amigo, camarada, eu posso falar, a gente se conhece já faz bastante tempo, Paulo Queiroz. Você estava falando de uma história agora, cara, eu queria muito que a galera soubesse dessa história que você acabou de contar para nós. Fala aí pra gente. Então, na verdade começa com esse primeiro de simplicidade, né? Uma parada que na verdade eu demorei muito tempo para contar, uma história de repente até banal, se eu for contar, mas para mim tem uma significância. Eu acho que é banal, você sabe, quando faz história banal a gente esquece. É, verdade. Não é? Então, se faz sentido... Não faz. Exatamente. E foi exatamente ali quando eu comecei, na verdade, com esse espetáculo no centro, a Bruxinha que era boa. Quando foi para fazer a estreia dessa peça, seria lá no centro de São Paulo, eu estava super nervoso, super ansioso, né? A gente tinha que chegar lá cedo, né? Bem cedo, ia ensaiar de manhã ainda, porque eu era novo, ator estava substituindo um ator. E depois, no finalzinho da tarde, ia apresentar. E eu lembro, cara, que minha família vivia numa condição assim que hoje é meio, você conta, aqui na Europa, aqui na Alemanha, você conta, as pessoas não conseguem realmente realizar. Mas a gente realmente não tinha nada. Não dava. Nada, né? Não dava pra ser. A única coisa que a gente tinha era um mês de aluguéis só quem atrasados. já teve do outro lado que sabe como vai. E eu lembro que eu tinha que pegar o ônibus bem cedo e minha mãe preparou um lanchinho para mim, que era 2 pão francês com ovo dentro e manteiga. Que é o Tradicional. E que eu posso falar que era uma besteira, mas eu sentia vergonha de comer esse pão na frente das pessoas, dos atores. No momento eu tinha vergonha, hoje eu não teria nem um pouco mais. Mas minha mãe fez com muito amor, embrulhou tudo. É até um pouco engraçado, isso embrulhou tudo, colocou no saquinho e me deu o dinheiro que era só da condução de ida. Eu lembro que da volta, na verdade ela pediu para eu usar na volta, mas eu usei na ida, porque ela queria que eu economizasse para voltar e eu pedisse carona para ir. Mas eu tinha medo de os caras não me darem, paguei condução direta para chegar atrasado. Chegar lá. Depois eu só falei para ela que eu ia usar para voltar, mas eu queria garantir que eu estava lá. Então, cheguei lá, primeira vez que eu fui pro centro de São Paulo, né, super ansioso, tava aquele pessoal todo, aquele teatro, aquele cenário, as luzes, a primeira vez que eu vi uma coisa mais profissional e tudo. E a gente ensaiou tudo, todos os atores eram bem mais velhos que eu, né, todos a partir de 40 anos, na verdade bem mais velhos. Deixa eu te perguntar, quando você concluiu, algum deles, logo quando você chegou com sua bolsa, né, o seu texto, te tratou com alguma diferença, cara? De maneira alguma, é uma coisa mágica. Eles eram bem mais velhos, eles tinham entre 40 a 70, 80 anos. Eram atores bem velhos, eram muitos atores super experientes. Te receber bem. Exatamente, e a diretora já tinha uma certa idade, já estava acima dos seus 60. E ela, principalmente, foi um anjo. Ela era uma pessoa, quando eu cheguei, ela se encheu de alegria. E veja bem, eu não sabia ler. E eu lembro que quando eu cheguei para ensaiar, e era um dia da estreia, eu não tive tempo para... Não fui lá ensaiar uma vez e voltei para casa. Não, eu fui e apresentei. Né? Claro que depois a gente teve apresentações mais profissionais. No teatro era quase como um ensaio aberto, que se fala, né? Como uma pré-estreia. E eu cheguei e saí com ela, ela sentou, ela percebeu que eu não sabia ler, porque ela falou, vamos ler primeiro. Quando ela me perguntava com o texto, falando o texto, mas não na página do texto que estava. E eu percebi que ela percebeu que eu não sabia ler naquele momento. Uau! Né? Caraca! Enfim, mas ela agiu de uma maneira muito humana, porque ela não tematizou isso, mas ela me deu todo o suporte para que eu acreditasse que eu conseguia. Que eu iria conseguir. Isso é profissional. Exatamente, isso é uma pedagoga também, é uma mestra. Total. E aí eu sei que a gente ensaiou todo mundo e tal, e começou a bater aquela fome. Aí chega um momento que ela falou, gente, a gente vai fazer agora uma pausa pro almoço
E depois a gente se encontra aqui de novo, faz um ensaio técnico e aí tem a apresentação. Tá ótimo, todo mundo me agradecendo, falando, olha, foi muito bom menino, você tem talento. Sempre que lembro dessas palavras. E aí era o momento do almoço, aí eu fiquei pensando, cara, eu não vou abri meu saquinho aqui de pão e comi meu pão na cara de todo mundo, vergonha. Peguei minha mochilinha, fui pro outro lado, peguei o elevador, desci pro terceiro andar, a gente estava em cima, fui pro outro andar até, cheguei nesse andar, perguntei onde era o banheiro, o cara não tinha me dito, fui pro banheiro, vim pra aquele banheiro e comi meu pão com uma fome, que eu até me instalei. E terminei de comer e subi depois de um tempo. Quando eu subi, a primeira pessoa que eu encontrei foi ela, a Terezinha, minha diretora. Falou, Paulinho, menino. Você me falava, Paulinho, menino, onde você estava? Falei, eu fui ali embaixo tomar um ar. Eu falei, mas menino, a gente está te procurando. A gente vai almoçar todo mundo junto. A gente está todo mundo em cima no último andar, no restaurante, está tudo reservado pra gente. Tudo de graça, eu não precisava de comer esse pão. Nesse alvoroço que eu comi, a gente subiu, quando eu subi eu vi a fartura. Você lembra quando foi a época que você veio para a Europa, o ano que você veio para a Europa? E aqui, como que o pessoal do teatro te recebeu aqui nas faculdades? E qual foram os lugares que você fez as suas peças teatrais, né? Um pouquinho para nós. Então, eu vim a primeira vez para a Alemanha para uma conferência em Mannheim. Isso foi no ano de 2008. Naquela época eu estava bem engajado com o teatro pedagógico, montando projetos numa associação antroposófica no Brasil, em São Paulo, na zona sul de São Paulo. E lá a gente tinha uma organização de jovens que organizava work camps, que são multirões em projetos para construir orfanatos, para construir escola. E eu estava envolvido, engajado com esse pessoal, eu achava extremamente legal aquele monte de pessoal do mundo todo, trabalhando, pegando na massa e fazendo projetos aqui, fazendo projetos ali. E de repente eu estava num projeto muito bacana, que era um espetáculo com crianças do bairro do Horizonte Azul e do bairro da Monte Azul, em São Paulo. E nessa época eu fui convidado a participar de uma conferência em Mannheim, em uma escola Waldorf. E foi em 2008. E aí eu vim, e nessa época, quando eu cheguei na Alemanha, tudo novo, eu tinha vontade já de fazer alguma coisa aqui. Total, claro. E foi uma caminhada, depois voltei para o Brasil de novo, aí conheci você, aí fui trabalhar em Extrema, né? E lá desenvolvendo projetos lá, surgiu mais vontade de vir para a Europa. Até que um dia eu escrevi uma peça, um espetáculo sobre o circo. Sobre o circo, que era uma época onde o circo estava falindo bastante no Brasil. Está falindo até hoje, agora principalmente. Mas na época tinha um circo chamado Circo Garcia, não sei se você lembra. Era um circo famoso no Brasil. E esse circo ficava ali no Socorro, na região de Santo Amaro. E ele estava falindo, tinha animais ainda lá dentro. Era uma coisa horrível. E eu lembro que eu fui fazer uma vez uma pesquisa, fui lá dentro, conversei com o dono do circo, o palhaço, que me contava o que ele tinha que fazer para sustentar o circo. Sustentar o circo significava comprar não sei quantas centenas de carnes por semana. Mas a cidade, ou sei lá, não ajudava? Não ajudava naquela época. E ele tinha um problema muito grande, que ele tinha que achar uma maneira. Eu não lembro com detalhes, mas eu me lembro muito bem que tinha um problema muito grande com toda a documentação para os animais, o que queria fazer, etc. Né? E era, na verdade, uma pesquisa para um outro espetáculo, com um outro diretor, mas que eu estava lá como ator ouvindo a conversa. E isso me despertou a vontade de escrever uma peça sobre o circo. E aí eu escrevi uma história de um palhaço que fica preso dentro do circo, o circo falha e ele não consegue sair do circo porque ele não tem onde morar. Porque a realidade dos artistas de circos que eles não têm moradia, né? Eles não têm uma casa, muitos deles, né? Tem que estar viajando pro circo, né? Eles estão viajando o tempo todo. Então eu escrevi uma história meio tragicômica
sobre esse palhaço que cria um pânico e não consegue sair da lona do circo. Passa tempo, passa anos, e ele fica lá dentro criando o universo dele, o mundo dele. E eu escrevi essa peça, ensaiei e organizei com uma amiga minha e o pai dela, que era um professor de uma escola Waldorf em Balingen, e a gente fez uma turnê na Alemanha com essa peça. A gente apresentou em Balingen, Halle, Hamburgo, na Suíça também, perto de Bern. A gente fez várias apresentações com essa peça. E nessa turnê que eu fiz, que era um solo, ali uma amiga minha me falou: olha que legal, eu não sabia que você era palhaço, mas na verdade eu não sou palhaço. Eu estava fazendo o papel de um palhaço, que é diferente, eu estava fazendo um teatro sobre um palhaço. Né? O palhaço é um amigo nosso, amigo, ele é palhaço profissional. Né? Eu sou palhaço, infelizmente não, queria bem ser, mas é difícil, é uma arte difícil, né, de fazer. E ela me deu esse conselho e falou: olha cara, você podia estudar aí, você tem talento. E aí foi onde começou, que eu resolvi estudar em Frankfurt, na verdade em Losbach, am Taunus, perto de Frankfurt. E lá eu comecei a escola, numa escola privada, fiz 6 meses, devido a certas experiências que eu tive lá, inclusive experiências discriminatórias. Eu resolvi abandonar a escola, mas antes de abandonar a escola eu queria achar uma outra possibilidade. Claro, né? Ter um... Exatamente. E surgiu a ideia, eu vendo pela internet alguns vídeos de uma companhia de teatro de Maastricht que se chama Família Flux. É uma companhia internacionalmente conhecida de teatro, que veio da universidade em Essen, de arte, que é a Folkwang Universität. E aí eu pesquisei bastante e fiquei sabendo, pô, lá tem teatro também, porque é teatro com pantomima, que é teatro físico e tudo. E aí surgiu a ideia de tentar fazer a prova, que eu já imaginava que eu não ia conseguir, mas aconteceu que eu passei. E aí eu consegui... Mas por que você imaginou que você não ia conseguir? Porque não existia na história da escola nenhuma pessoa que não falasse a língua não, você falava? Na época... Não falava no nível para passar no... Você não falava... Falava bem pouco, algumas palavras, assim, bem pouco mesmo. Mas não, de qualquer maneira, não ao nível de fazer um teatro, por exemplo, né? E aí mesmo assim eu quis tentar, eu não tinha nada a perder e acabou acontecendo, acabou funcionando. E o mais engraçado é que na prova, isso eu acho que eu não sei nem se eu te falei já disso, na prova eram 3 peças que eu tinha que fazer, eram 3 cenas que eu tinha que fazer na primeira fase, né? Eram 3 dias de prova. No primeiro dia, na primeira fase, eu fiz uma cena que era do navio negreiro. E eu entrava com um birimbau, e eu não toco birimbau, eu achava até um desrespeito tentar fazer uma coisa dessa, mas eu queria muito fazer alguma coisa que estava dentro de mim. A capoeira, ela está dentro de mim, eu tenho o maior respeito por essa arte. E eu toquei uma música no birimbau e declamava esse texto que é maravilhoso, do navio negreiro, que é quando o escravo ele conta toda a imagem que ele vê naquele navio, né, tudo que acontece. E mesmo no momento onde ele é açoitado, né, pelos brancos. E então, assim, foi uma das cenas que me ajudaram a entrar na universidade. Um grande apoio, foi uma das cenas onde mais se impressionaram, onde mais teve uma conotação do meu trabalho. E foi bacana, assim. E aí aconteceu tudo. Que legal. Foi ali que começou, foi a partir desse momento que começou. Começou tudo, né? Cara, velho, eu gostaria de agradecer você, meu amigo, ator, diretor de teatro físico, teatro, Pedro, eu tenho que ler, cara, porque realmente é uma coisa fascinante, né? E muito obrigado por essa oportunidade de estar podendo fazer esse trabalho com você, eu agradeço muito. Espero de poder tê-lo de novo aqui no nosso quartinho, humilde quartinho. E hoje o Papoeira
foi com meu mano Paulo Queiroz, artista. Muito obrigado por essa oportunidade. Fique sabendo de novo que sou seu fã. É um orgulho imenso ter você como amigo. E galera, assina o sininho, mostra o vídeo pros seus amigos e quem sabe o próximo bate-papo com Faísca Torpedo pode ser com você. Um abraço!